Esse vídeo é um oferecimento da Terabyte. Terabyte, que é a melhor loja para você encontrar o seu periférico, tunar o seu PC, montar um PC novo ou achar aquele console que você tá sonhando já faz um tempo. Eles entregam para todo o Brasil e com ainda, sabe, toda a segurança e praticidade, deixando a caixa bem embalada e bonitinha, com suporte 24 horas e o melhor preço do mercado. Pode ir que a Terabyte é confiável e ó, eu garanto que o negócio é bom mesmo. Vá agora na descrição e confira a Terabyte. Ah, Terabyte, eu vou mais! Oi gente, tudo bom com vocês? Estou aqui para falar a respeito da situação do The Talbert Files mais uma vez. Sim, eu vou resumir o que tá rolando. Eu sei que a gente teve vários anúncios, a gente teve um monte de coisa. Tô gravando isso aqui porque no mesmo dia que saiu o negócio, né, do Scott Calton, né, falando, olha galera, vai ter uns monte de anúncio, então não sei que anúncios que é. Então é um core meio que do passado ali, meio mamado ainda, mas acontece que é o seguinte, eu vi a situação, né, então eu trouxe no canal, então acho melhor eu trazer pra vocês, ou melhor, responder o que tá rolando, né, a respeito disso tudo. Eu acho importante conversar com vocês, tá bom? Então, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino, pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E vou fazer uma recapitulação do que rolou até então, pra gente chegar nesse vídeo do Anton. O Anton DP, primeiramente, tem que falar quem são os personagens dessa história. Anton é um cara já conhecido na comunidade, que ele tem acesso aos livros antecipados, é um cara que vazou, pelo menos vazou, né? Ele falou que a palavra não é essa, mas ele teve várias informações a respeito do filme antecipadamente, então já é uma pessoa que gosta bastante da franquia e ele tem bastante interesse, bastante curiosidade, não só da história, né? Como, sabe, muitos fãs que tem aí espalhados no Brasil, no mundo inteiro, e ele é um fã, talvez um dos mais dedicados que tem, que ele ia atrás e ele explica algumas coisas que estava rolando, né? Para ele receber os livros antecipadamente e tudo mais. Ele fez um vídeo de resposta agora de 1 hora a respeito de toda a situação. Mas vamos lá. O que rolou foi o seguinte. Uma conta no Twitter acabou vazando um negócio chamado Talbert Files. Talbert Files seria uma versão, né? Muito não finalizada, mas sabe, um negócio muito ainda... É como se estivesse escrevendo quase um rascunho do negócio que era o primeiro Fred Files. O primeiro Fred Files era para ser, vamos pôr, o primeiro guia de FNAF. Não sei se vocês lembram, saiu a trilogia de FNAF lá, o Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet, mas antes ali no meio, o Scott falou, não, eu vou fazer a enciclopédia, né, um negócio pra galera saber, e ali em 2017 saiu, né, a tal livro, melhor dizendo, The Fred Files, que ia contar algumas coisas interessantes e tudo mais a respeito da história do que a gente tinha até então, tanto que foi nesse livro que saiu uma Tika toda quebrada e ela depois acho que foi descartada, e depois teve a versão da Scrap Baby, que depois acabou virando o FNAF 6 no final do ano de 2017. Você se lembra, já vai fazer muito tempo, vai fazer 7 anos isso aí. E aí o Anton, né, esse cara Anton DP, ele falou que achou uma versão, né, do tal livro e tudo mais, e aí a galera ficou confusa e tudo mais, e essa conta que vazou não é dele, já tem que deixar isso claro, não é dele, e acabou vazando as coisas pro pessoal, ó, tá vendo aí, ó, a história do negócio da Fazbear Frights, o negócio do Talbert, os nomes das crianças, confirmando que era mesmo em 83, um monte de coisa, confirmando os assassinatos em 85, a história praticamente completa, o outro nome do William Afton, o sobrenome da Cassie, que é o Golden Fred, aquela coisa toda, ia ter mais paralelos da Charlie, enfim, um monte de coisa que ia estar neste livro. E aí, aconteceu que vazou o livro, e aí então, né, eu fiz um resumo do que tava rolando, dos pontos mais interessantes, e aí depois o Scott Calton apareceu falando assim, gente, o livro é falso, e mesmo que for verdadeiro, é um material descartado, não é pra galera ficar utilizando, né, material descartado ou desenhos que não foram utilizados. Enfim, até aí todo mundo pegou e todo mundo ficou, né, aquela coisa, pô, beleza, o Scott Calton pronunciou, falou, não, bagulho não é de verdade. Mas aí, desde quando aconteceu isso, né, em maio pra agora, aconteceu muita coisa. Como o próprio Anton falou, olha gente, eu já sabia desse livro, era um livro descartado, era um livro que, né, eu acabei comprando, enfim, ele foi tentando explicar a história, mas eu conheço essa comunidade de
FNAF. Eu conheço, a galera é apaixonada pelo bagulho. E quando escutaram que o Scott Cawthon tá falando, né, e falou, ó, gente, é falso, eu não lembro do que tá rolando, tá não sei o quê, a galera foi metendo doido pra cima do Anton e dos amigos que estavam defendendo o Anton, né? E aí a galera foi pra cima, falando, seu mentiroso, que não sei o que e tal, e começaram a xingar o cara, meter um monte de doido. E como o negócio saiu da bolha, né, da comunidade americana e caiu pro mundo inteiro, até aqui no Brasil caiu na minha cabeça o negócio pra explicar, e aí ele acabou privando o Twitter, né, o tal do Anton, e acabou tirando um tempo pra ele mesmo, e os amigos tentaram confortar ele ali. Bom, então nós tivemos essa resposta de 1 hora, e o que tem lá de interessante, o que aconteceu? Porque o Anton passou esse tempo, ele voltou, e voltou agora provando, né, as coisas. O primeiro ponto dele é justamente mostrar como ele adquiriu esse livro, né, porque o livro chegou até ele, e ele já era conhecido por ser um dos caras que já falava dos livros de FNAF antes deles saírem. E aí ele explica primeiro como ele consegue isso. Na cidade dele tem lá uma livraria gigante que manda as cópias antecipadas destes livros, né, dos livros tanto da Fazbear Frights quanto do Tales from the Pizzaplex. E ele recebia antecipado, ele ia lá, pagava, né, ó, eu quero receber o livro antes, então ele recebia o livro, e aí depois ele ia no Discord, né, com a galerinha do Reddit, que é, pra quem não sabe, o Reddit oficial de FNAF, né, o /Five Nights at Freddy's, e aí lá juntava os moderadores daquela comunidade, junto, né, com vários membros, assim, mais importantes, né, e viam o livro, e viam as histórias, eles liam, comentavam entre si, fazia tipo uma noite do livro ali, meio Doki Doki das ideias, sabe? Fazia ali, né, a noite do livro e ele recebia primeiro e era ele que contava as histórias, então não era tecnicamente um vazamento, mas ele recebia antes até do que a versão digital, porque aquela coisa, né, quando a loja recebe o livro, né, lá nos Estados Unidos é meio assim, né, você paga pra receber coisa antecipada, o caramba 4, então ele, tipo assim, imagina o seguinte, uma loja, né, eles têm que receber um monte de livro antes, eles têm que estocar esse livro pra justamente a galera, quando for comprar no dia que vai estar disponível, já tem estoque na loja, para não acontecer, por exemplo, quando lançava os livros do Harry Potter, eu lembrei disso agora, quando saiu os livros do Harry Potter, principalmente perto dos últimos, a galera ia nas livrarias e o bagulho tava zerado. Os bagulho tava, nossa, a galera ia em peso pra pegar o livro do Harry Potter, mas o bagulho, cara, esgotava assim. E aí começaram a criar estoques do negócio, justamente pra evitar que esse problema aconteça. E quando a comunidade FNAF é bastante apaixonada, a galera vai lá comprar. Então a loja falou, ó, pra esse livro aqui que é FNAFinho, vamos deixar um estoquezinho aqui pra eles. E a galera que quiser comprar antes, o Anton ia lá e pegava o livro e lia com a galera, né, no Discord e tal, né. Eu sei disso porque algumas pessoas da minha equipe já falaram e iam também, né, pra ver as histórias, o que tava sendo dito e tudo mais. Tanto que eu já recebi alguns spoilerzinhos, né. O Ainel, que vai fazer essa thumb aqui, fala da mãe, tô brincando, viu. Gosto muito das thumb dele, o moleque manda bem pra caramba, viu. Contratem ele. Mas tô falando que é o seguinte, ele ia lá também pra ver, né, uma galera que é mais curiosa e tudo mais. Enfim, aí ele pegava e fazia isso e tudo mais, aquela coisa toda. Só que ele põe um argumento no vídeo que eu achei muito ruim. Porque, eu sempre fui conhecido por receber as coisas e tudo mais, e pegar essas coisas, e eu fiquei conhecido como vazamento do filme. Ele falava que ele tinha um contato dentro da parte da produção da Blumhouse, e que passava as coisas pra ele. E que o produtor, né, quem passava as coisas, falava, ó, tá tudo certo, você pode falar isso aqui. Porque depois virava mesmo notícia, saía nas redes sociais, o caramba 4. Até aí falou, não é vazamento, é matéria, né, do que a pessoa me deu permissão pra falar. Tá certo? Tá certo. E aí o que rolou então? Ele pegou, e aí que veio o problema. Porque ele falou, não, ó, eu recebi os livros, eu pegava os livros lá antes e tudo mais. E aí, eu achei, ele falou desse jeito, eu achei o livro no negócio, no Nebraska, que um cara tava vendendo numa loja não oficial de FNAF. E aí eu vi lá, Fred Files versão não sei o que das quantas lá. Fui lá e comprei. Aí veio o problema. Não é porque você é um cara conhecido na comunidade, que você já lia antes e tinha um acesso numa livraria gigante e que você tinha os contatos e tudo mais, não quer dizer que esta fonte, escutem o que eu tô querendo dizer, a fonte que você comprou o livro seja uma fonte de boa. Não é a mesma fonte, você mesmo dá a entender isso no vídeo, né? Ele dá a entender que ele comprava antecipado na cidade dele, os livros até então ok, mas esse livro, The Fred Files, ele comprou por fora em outro lugar. Ou seja, quem foi o cara que fez esse livro não foi nem o próprio Anton. Isso ficou claro pra mim no vídeo, porque teve gente falando que ele que fez o livro, que ele criou do zero, ele fez a fanfic ali do zero.
miséria, o caramba 4, e não foi isso que aconteceu. Ele não inventou o livro, ele pegou o livro de algum lugar. O problema é, quem ele pegou esse livro? Ele não fala no vídeo. Ele não fala quem que é. Ele não fala quem, da onde, assim, ele fala de onde ele pegou, que foi no Nebraska. Mas quem que é o cidadão que vendeu pra ele? Quem é o filho da mãe? Quem foi? Tá ligado? Não, a gente não vai saber, eu não vou saber, você não vai saber, eu não sei. O Anton não quis falar, então nós fica nessa situação do tipo, ô, peraí, né? Não é porque você tem eu já tenho os contatos antes de ver os outros livros, então esse livro também vai ser de boa, porque não é a mesma fonte, entendeu? Não é o mesmo lugar, você não comprou no mesmo lugar. Enfim, já comecei a ver um problema aí. E outra, eu não duvido que o livro seja verdade. Por mais que o Scott Cawthon tenha falado que o livro é falso, porque eu acho que o Scott Cawthon falou isso porque ele tem muito medo. Eu já percebi isso em algumas respostas. Eu vi que muita gente tenta falar com ele por e-mail, tenta mandar resposta, falar um monte de coisa, ver e tal, e ele tem medo da galera fazer uns documentos, umas coisas, pra tentar arrancar a história do cara. Ele não vai contar a história, eu já falei isso pra vocês. Ele não vai chegar e falar, gente, eu vou contar a história inteira de FNAF aqui pra vocês, tá bom? Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso porque ele quer que FNAF dure um tempão aí. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Five Nights at Freddy's é bilionário, tá? É o primeiro jogo indie que atingiu a casa de bilhões de dólares, tá? Bilhão, não é milhão não, é bi, tá? É o bagulho absurdo. Ou seja, ele não vai querer que essa galinha de ovos de ouro acabe amanhã. Ele vai esticar a FNAF até onde der. Se ele conseguiu esticar até agora pra 10 anos, vai esticar pra mais uns 20 aí. E eu quero que estique, que eu fique com empregado aí por mais uns 30 anos. Tô brincando, mas eu sei que a galera tem esse negócio de a história, core, que não sei o que, precisa melhorar a história. Concordo, eu acho que a história do jeito que tá agora, tá muito bagunça, tá muito zona. Precisa puxar o freio e, né, fazer um negócio mais pé no chão, mais das paradas que a gente já sabe. Então eu tô esperando que o Into the Pit seja isso. Mas voltando, né, ao caso Anton, o que rolou e tudo mais. Eu tô falando, eu acho que o livro é de verdade. Eu acho que o livro é realmente, ele não inventou o livro, não tem como inventar uma coisa daquela 100%. Eu acredito que seja realmente um material descartado. Só que o problema é, quem que descartou esse livro? Porque, na minha humilde opinião, aí, sabe quem é o culpado da história? E eu sempre já falei isso, e não só eu, mas vocês podem ver nas antigas reviews do Soulzones, nas lives que nós fazia do sábado FNAF, se vocês lembrar, a Scholastic, ela já errou em muita coisa, né? Errando o nome de animatrônico, botando foto errada, botando descrição que não era pra pôr, tendo problema, tanto que os últimos livros, eles começaram a chamar, por exemplo, o Dalco, que é um cara que manja, né, da história, começaram a chamar o John de FNAF, né, começaram a chamar Rasbowski, começaram a chamar a galera, né, da comunidade, né, a galera que faz vídeo, pra falar, gente, ó, dá uma olhada no livro primeiro, né, se tá tudo certo, porque os incompetentes estavam lançando coisa que contradiz com os jogos, né. Tinha coisa que estava sendo dita nos livros que não batia com o jogo. Isso aconteceu, isso foi um problema, né? A própria enciclopédia de FNAF mostrou isso. Por exemplo, o Burn Trap falando assim, não é o nome dele. O tal, o Blob, né? Que é aquele bicho com a cara do Phantom Fred, o nome dele não é Blob. Vocês não sabem o nome dele ainda. Nem eu sei o nome dele ainda. Mas tá falando que não é o nome dele, é só um apelido que tá lá no jogo. Ou seja, problemas que nós vimos que aí depois, dentro dos negócios, estavam chamando o Burn Trap de William Afton. Aí depois o Burn Trap, né, virou um Mimic, virou outro bicho. Então, tipo assim, vocês entendem que tem um problema aí? Então tem um problema sério, né, de comunicação entre as empresas. Mas voltando aqui à situação, eu acho que a Scholastic, ela deve ter colocado, tipo, o livro, sei lá, imprimiu pra teste, talvez para dar uma olhada e tudo mais, e aí depois pegaram e viram, não, ó, a gente tem uma nova versão que o Scott Cawthon aprovou aqui. E aí, esta versão que o Scott Cawthon conhece. Por quê? O próprio Scott Cawthon admitiu nas respostas que a galera tende a criar um pouco de história para justamente encaixar alguns gaps e tal. E talvez era a proposta do Fred Files, ter um investigador chamado Talbert, que ele era o cara principal de ver as coisas que o William Afton fazia. Tanto que um pouco dessa ideia virou os epílogos da Fazbear Frights, o fantasma despedaçado. O que rolou? Lembra que tem o cientista Talbert, que ele começou
começou a falar do William Afton, que o William Afton já começou a fazer essa pesquisa lá na década de 80, aquela coisa toda, né? Que viu os remanescentes, agonia, aquela coisa toda dos livros, que a galera fala, meu Deus do céu, Cor, vou começar a derreter. Antes que você derreta, me acompanha aqui. O negócio é o seguinte, o Talbert, ele virou um outro personagem depois, mas lá no Fred Files, ele já seria um personagem e o sobrenome dele, Talbert, seria o do Golden Fred, o que daria o sentido dele entrar na história, tipo, eu perdi minha filha e eu quero descobrir o que aconteceu com ela, e ela virou o Gordo Fred. Entende que ia ter uma lorezinha aí? Mas depois parece que o próprio material foi descartado, ou foi descartado pela Scholastic, ou o Scott Calton não lembra, enfim, não sei, mas o material foi descartado. Aí o que rolou da treta toda? O Anton, ele vai explicar, e é um ponto bem importante até, que ele segurou a informação, porque ele conversou com o Scott Calton na época, quando ele achou esse livro, ele comprou, ele falou, olha, comprei, papapá, tal, achei aqui o negócio, e, né, deu bosta, eu não sei o que fazer, né, mas é um livro que parece ser bem real, né, e aí o Scott meio que deu uma resposta tipo assim, não, ó, eu não sei o que é isso aí, mas obrigado por me avisar, mas tem um material descartado, né? Mas não dá pra ver toda a resposta ali, né? Mas o que dá a entender que o Anton fala que ele deu a ideia de esconder tudo, como se fosse uma fanfic. Ó, vou fazer uma fanfic aqui então com meus amigos falando que o bagulho é uma fanfic, né? É um negócio que, enfim, ele usa essa ideia da fanfic porque o tal do Anton, que eu falei pra vocês, ele não se aguentou também e começou a falar o que tava nesse livro para vários servidores diferentes. Aí tá o primeiro erro. Ele começou a vazar e falar pra todo mundo e uma galera gravou. Este é o problema de você ir em call do Discord. A galera vai gravar você. E aí o que aconteceu? Começaram a ameaçar o cara de vazar o que ele tinha falado e o que ele tinha mostrado. Entenderam o problema? Virou a treta do ano passado, né? Virou agora, só que com FNAF. Olha que inferno. Enfim, o que aconteceu é que uma galera ameaçou de vazar, porque o próprio Anton falou assim, cara, não é pra vazar, o negócio não vai ser usado, não tem nem o porquê da gente usar isso aí e tudo mais. Mas uma galera começou a fazer pressão, por quê? Porque tem uma galera que quer, desvendei a história de FNAF, aí descobri que, meu Deus do céu. E aí, eles pegaram e falaram, não, nós vamos vazar porque é pra usar o livro mesmo, porque lá tá falando o nome da criança, lá tá falando as coisas, nós vamos usar esse negócio aqui. E aí, o Anton ficou quieto, mas ele ficou assim, pô, mano, não faz isso, tá, não sei o quê. Mas aí aconteceu que os caras, por vingança, porque o Anton e a galera, a turma dele ali ficou pistola, acabaram bloqueando eles, aí eles criaram contas falsas pra vazar o negócio. Aí o Anton teve que se pronunciar falando, olha gente, eu já sabia, aconteceu isso e tudo mais, as informações do livro são de verdade, mas ao mesmo tempo, né, o Scott Calton pegou e fez aquela resposta lá. Aí, no final, o Anton, ele dá umas cutucadas no Scott Calton, o que eu particularmente, olhando a situação, eu fico meio assim, tipo, olha, eu penso também num ponto que nem eu falei, eu começo a crer, não tô querendo falar, o Scott Calton é santo, o Scott Calton não é santo não, porque, na minha humilde opinião, se vão escrever um livro de enciclopédia contando as paradas, você tem que ir lá e ver e tudo mais, mas o problema é, ele pode até ter visto, ou o problema é, a Scholastic pode ter feito e aí ter descartado e nisso nunca ter chego na mão do Scott Calton também. Existe essa possibilidade, né? É uma possibilidade real até, por isso que ele pode estar falando, não, o negócio é falso, nunca chegou em mim. Porque pode ter sido interno da Scholastic e já era, o Scott Calton nem viu o que aconteceu. Tem coisa que nem chega no Scott Calton, e como que eu sei disso? Eu não posso falar, mas eu já conversei com muitas pessoas que trabalharam direto com o Scott Calton e eu mesmo tenho um contrato. Não posso ficar falando muita coisa. Mas o que eu posso falar é, tem coisa que não chega no Scott. Tem coisa que não chega nele. Mesmo a pessoa trabalhando dentro do guarda-chuva Five Nights at Freddy's, né? A pessoa vai lá, desenha ou faz um sketch, alguma coisa do tipo, e o negócio não chega nem nele, né? É barrado antes. É barrado por quem? Por uma outra equipe, por o gerente de projeto, por pessoa que tá fazendo o negócio, enfim. Por quê? Que nem eu falei pra vocês, o Scott Calton, tanto que é uma coisa que o Anton vai até bater, o Scott Calton aposentou, ele não tá fazendo jogos. Realmente, ele não tá mais fazendo os jogos. Disso ele aposentou mesmo. Eu acho que o único que ele meio que fez na zoeira foi o Fred in Space, mas aquilo, assim, vai contar? Conta que ele saiu da aposentadoria? Pra mim, o homem nunca aposentou, eu já falei isso até pra vocês. Mas, enfim, ele tá fazendo um jogo, tô fazendo aqui um FNAF novo, isso ele nunca fez. Isso ele pelo menos tá, né, ali de boa. Ele só tá dirigindo as coisas. E aí ele tá delegando pra outros fazer. E como ele
não é bom de escrita também, então ele deve ter falado, ó, faz aí o negócio, porque quem escreveu os 3 livros, maioria das coisas não foi ele, foi Andreas Wagner, que é a principal escritora de Five Nights at Freddy's dos livros. Então, tipo, junto com a Scholastic. Então pode ser que tenha dado a bosta aí. Enfim, o que eu acho que ele até bateu, tipo assim, não, mas ele tá mentindo, que não sei o que, para aí vai. Olha, novamente, eu acho que tem algumas coisas que é melhor desse jeito, não só porque é o que é, mas também porque eu acho que é um medo dele, da galera ficar pressionando e ele acabar falando alguma coisa que pode ser interpretada como uma parte da história, em que a galera faz isso. A gente faz aqui, né, fala das coisas que ele responde e tudo mais. Então, é meio que, pô, isso acontece. É uma bosta, mas acontece. Porque eu sei de hoje, por exemplo, que o único jogo indie que cresceu, que eu tenho um pouco de contato, que é com os criadores ainda até hoje, é o Pop Playtime, né? Que eu tive contato desde o primeiro. A gente troca ideia ainda de vez em quando. E eu imagino a pressão que tá na cabeça dos caras, porque eles, além de serem meio novos, né, na parte de desenvolvimento de jogo indie, mas eles também, tipo assim, eles são pressionados nos seus e-mails pra contar a história, pra falar um monte de coisa, pra dar ideia, enfim, é muita coisa, mano. Imagina, um cara que tem um e-mail e outro problema também, o próprio e-mail do Scott Cawthon já tem um tempo, ou não sei quantas vezes, que outras pessoas já responderam por ele, né? Outras pessoas já usaram o próprio e-mail pra falar, pra trocar ideia, enfim, isso acontece também, né? Enfim, é porque, cara, imagina, você ser um cara que tá cuidando de um monte de coisa e você ter um e-mail ainda pra responder, enfim, ele ainda conversa. Eu sei que o Scott Cawthon responde alguns e-mails, mas eu não sei se é todos também. Que é humanamente impossível responder todo mundo, cara. Porque imagina uma comunidade dessa global, de todas as línguas diferentes, falando, ou enfim, fazendo muita coisa. Tanto que teve resposta que eu não recebi nem do Scott, eu recebi de outra pessoa. Ó, o Scott Cawthon quis falar isso aqui pra você. E aí eu recebi, né? Principalmente no negócio do ano passado. E quem falando veio, o Dalco veio falar comigo. Então, pô, obrigado, Dalco, né? Pô, o cara é gente boa. Falou assim, não, o Scott Cawthon te respondeu, mas ele esqueceu. Aí ele lembrou na conversa aqui, e aí, enfim, né? Então tudo isso acontece, né? E a gente troca ideia, então eu entendo, né? Enfim. Mas o que eu tô dizendo é, eu não acho que o Scott Cawthon, ele pode ter mentido? Pode. Não tô descartando essa possibilidade. Mas, novamente, eu acho que é uma coisa pra tentar proteger ou pra a galera não interpretar que tem coisas realmente da história lá. Porque eu acho que, é material descartado, não é pra usar. E o problema é, tem coisas que essa comunidade já usou de material de descarte que depois teve que virar canon, né? Coisas que estão, por exemplo, nos arquivos do jogo, que a galera, tipo, viu o nome e aí, não, agora tem que virar canon, né? Porque tava lá nos arquivos do jogo. Ninguém pensou que ia usar o que... Enfim, né? Mas aí, erro do Scott? Não, porque ele fez o jogo, ele nem imaginava que a galera ia fazer o data mining, né, e explorar tudo. Hoje tem uma noção maior, né, ó, a galera vai ver as coisas dentro dos arquivos do jogo, a galera vai atrás, a galera vai meter o doido. Enfim, eu acho que da situação, eu desejo tudo de melhor pro Anthem. Eu sei que ele foi, cara, a galera bateu nele sem motivo nenhum. Assim, é porque ele tava segurando o livro, a galera fez um monte de acusação. Cara, e de novo, eu não acho que o livro seja de mentira, eu não acho que o livro seja falso. Eu acreditei na palavra do Scott, mas olhando em retrospectiva, eu penso assim, esse livro pode realmente ter existido, né? Não é ilógico você pensar que o livro possa ter sido feito pela empresa e depois a empresa falou assim, não, gente, ó, a versão oficial é essa, não essa aí que é de teste. Não, ó, deixa pra lá. Eu não sei. Como é que ele deixa a fazer não sei o quê? Gente, existe uma coisa, quando você não sabe escrever, ou não sabe escrever direito pra um livro, ou uma história e tal, você chama ajuda, que é um ghostwriter, ou um escritor fantasma. Muitos vídeos, eu não vou citar quem, não vou citar os nomes, mas a galera aqui no Brasil manja, que tem pessoas que escrevem livro, né? Escrevi o livro da minha vida aqui, né? Aquela coisa toda. E aí, o que tá escrito ali é uma história que não foi o youtuber que escreveu, uma outra pessoa que escreveu pra ele, porque aí, como é que faz, né? Senta os dois numa sala e aí descreve sua vida pra mim e tudo mais, e aí a pessoa, né, o escritor mesmo de livro, vai lá e vai escrever pro cara. Porque, né, aquela coisa, tem muito youtuber que é orelhudo, né? Não sabe escrever direito, ou não sabe como que funciona pra escrever uma história de um livro que seja interessante, entendeu? E o Scott Cawthon é desenvolvedor de jogo, ele pode ter feito isso.
Alguém pode falar, não, eu vou fazer o livro aqui e tal, vai ser legal e tudo mais. E aí a Scholastic falou assim, não, ó, não usa isso aí não, porque não deu ruim. E aí depois a pessoa deve ter falado, ah, mano, vou vender essa parada aqui, não quero saber, vou tentar arrancar um cascalho aqui. E aí acabou vendendo, né, esse livro aí, e aí caiu na mão justamente de um cara que tem uma reputação de ter as coisas, né, assim, de ir atrás, de mandar pro pessoal, olha, eu recebi o livro aqui uns dias antes, aquela coisa toda, né? E não é ilegal o que ele tá fazendo, porque justamente existe esse negócio de ter a pré-venda, né, e tudo mais, e ir lá e comprar antes, né, pra estoque, que não expliquei pra vocês. Novamente, eu acho que o Anton é inocente. De verdade. Eu acho que ele não ia fabricar tudo isso. Não ia, os e-mails também são de verdade. As coisas que estão sendo ditas ali são de verdade. Eu entendo que ele ficou chateado, que ele ficou triste, né? Mas eu também entendo pelo outro lado da moeda. Porque hoje tem muita gente que quer pegar e... Ah, eu descobri FNAF, ou eu vim aqui e tal. Sendo que isso nunca vai acontecer, mano. Isso nunca vai acontecer. A gente vai ter vários pedaços da história ainda sendo contados, até uma hora que o Scott Cawthon falou, ah, mano, tá bom, eu vou contar tudo aqui e acabou, né? Pode ser que isso aconteça um dia, mas por enquanto tá longe de acontecer, tá? Então, a história que nós temos é até essa que eu documentei pra vocês, mas a história do Hellpointed 2, que não tá no documentário, mas eu já trouxe aqui no canal, tá? Então, a galera que tá, ai, FNAF não vai acabar nunca, que não sei o quê. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa, a galera que quer isso, para de ver então, mano. Pô, cara, vocês estão tão cansados. Ah, vocês querem uma definição do não sei o quê? A história ainda tá sendo escrita. Tem coisa que ainda vai acontecer. Tem coisa que ainda vai resolver. Ai, mas a resposta dos outros antigos era melhor, Cor. Era mais da hora. Eu concordo com você. Concordo. Isso eu concordo mesmo. Porque quando saiu o Final Fantasy Location, a galera ficava satisfeita com o jogo. Mesmo o jogo abrindo para mais mistérios. Porque depois veio o Pizzeria Simulator. Ainda dando umas aberturas aqui e ali, mas teve uma conclusão ótima. A UCN, com mais algumas coisas e tal. O Hellpointed foi a primeira abertura, mas o que eu acho que foi o erro agora é que assim, FNAF foi sempre de arcos, né? Teve o arco do 1, 2, 3 e 4 que durou 1 ano. Depois, o Sister Location, o FNAF World Sister Location e Pizzeria Simulator UCN durou 3 anos. Foi um arco um pouco maior, mas a galera gostou também. O problema é que agora nós estamos de 2018, né? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 6 anos, demorou muito tempo. Eu acho que devia ser tipo, ó, de 2018 a 2021, mais um arco, acabar o Security Breach, não esticar o Security Breach para mais 8 livros, enfim, e contando mais outros arcos e outros detalhes que ficaram e tudo mais, enfim. O que eu espero que aconteça agora no Into the Pit. Eu entendo que é frustrante, a galera quer um pouco mais de resolução, e eu concordo. Só que isso ainda vai acontecer, as coisas ainda vão rolar, né? Eu espero que eles façam uns arcos menores pra a história ficar mais enxuta também e fazer mais sentido. Porque senão depois de um tempo você perde o interesse. Isso é normal, mano. Isso é normal, isso acontece. Mas enfim, não era nem disso que era o vídeo. Toda força e tudo de bom pro Anton, né? Coitado, a galera bateu nele pra caramba. Não tinha o porquê da galera fazer isso. E novamente, eu não acho que o Scott Cawthon, ele mente. Ele é um ser humano. E ele vai mentir pra proteger a história, pra proteger a franquia. Normal, o cara quer que lucra pra quando der, né? Pô, o cara que fez o bagulho sozinho, ele quer deixar o dinheiro até pros bisnetos dele, se puder, né? Quem nunca pensaria isso? Você tem uma franquia multimilionária pra fazer as coisas. E você pode fazer um monte de coisa legal. Pô, vamos fazer o bagulho, sabe, pra outras mídias, pra explodir, tá, não sei o quê, vambora. É claro que eu ia fazer. Não tô brincando, mas eu ia contar a história, pelo menos eu ia fazer os negócios mais fixos, ó, vou fazer aqui, aqui, aqui. E a gente não, né, nossa, eu vou fazer 1 bilhão de livros, né? Enfim, eu não sei o que poderia acontecer comigo, mas dizendo que eu encurtaria os arcos, pelo menos, de cada história. Não deixaria a galera num loop infinito, né, que isso cansa também uma hora. Enfim, gente, é isso. Espero que fique tudo bem com o Anton, né? E, novamente, o Talbert Files esquece. Esquece, já foi, o material descartado, só deu bomba isso aí. Só deu problema. Obrigado por terem assistido, deixa o gostei, inscreva no canal, ativa o sino. Vocês não vão perder nada acontecendo aqui, são 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.